Bem, então, olha só, essa aqui também é mais uma questão do Enem 2020, né? Questão que envolve conceitos da cinemática. E ela vai lá dizer o seguinte: você foi contratado para sincronizar os quatro semáforos de uma avenida, indicados pelas letras O, A, B e C, conforme a figura. Os semáforos estão separados por uma distância de 500 metros. Segundo os dados estatísticos da Companhia Controladora de Trânsito, o veículo que está inicialmente parado no semáforo O, tipicamente parte com aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado, tá? 1 metro por segundo ao quadrado. Até atingir a velocidade de 72 quilômetros por hora. E a partir daí prossegue com velocidade constante. Você deve ajustar os semáforos A, B e C de modo que eles mudem para a cor verde quando o veículo estiver a 100 metros de cruzá-los, para que ele não tenha que reduzir a velocidade em nenhum momento. Considerando essas condições, aproximadamente quanto tempo depois da abertura do semáforo, os semáforos A, B e C devem abrir respectivamente. Então, olha só, imagina que o cara vai estar começando aqui no semáforo O, ele está parado, né? A velocidade dele aqui é igual a zero, a velocidade inicial, e ele acelera até atingir 72 quilômetros por hora. Quando ele estiver a 100 metros do semáforo A, ou seja, quando ele estiver a uma distância de 400 metros do semáforo O, né? Supor que ele percorreu aqui os 400 metros, e aí restam ali, para completar os 500, né? Deixa eu colocar a setinha aqui. Para completar os 500, restam 100. Então, quando ele estiver a 100 metros, esse total aqui dá 500. Quando ele estiver a 100 metros, a gente vai observar que o semáforo tem que abrir. Então, o que é que vai acontecer? Vamos ter que determinar, portanto, depois de quanto tempo esse semáforo A vai abrir. Depois que o semáforo A abrir, quanto tempo deve passar para o semáforo A abrir. E aí, para fazer isso, é só eu determinar quanto tempo o móvel leva para percorrer esses 400 metros. Mas a gente precisa entender o seguinte: ele começa acelerando até 72 km por hora, com aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, e só depois que ele atinge essa velocidade, ele permanece com velocidade constante. Então, eu preciso saber qual distância ele percorre com essa aceleração até sair do zero e chegar a essa velocidade. Tá? Então, para sair do zero e chegar a 72 km por hora, são 20 metros por segundo. Preciso determinar qual a distância que ele percorre para fazer isso. E depois eu determino quanto tempo ele gasta para fazer. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Primeiro passo. O primeiro passo seria justamente determinar a aceleração, ou melhor, a distância percorrida durante a aceleração. Quais são os dados? Eu tenho velocidade inicial, eu tenho velocidade final e eu tenho aceleração. Eu preciso calcular a distância. Então, com esses dados, a gente pode usar a equação de Torricelli, v ao quadrado, é v zero ao quadrado, mais duas vezes a aceleração vezes a distância que se percorre. Então, a velocidade final é 20, né? 20 metros por segundo. Está lá 72 km por hora, mas transformando em metros por segundo dá 20. A inicial é zero, mais uma aceleração, duas vezes a aceleração, que é 1 vezes a distância. Então, nós vamos ter aqui 400 dividido por 2. Dá uma distância total aqui de 200 metros. Então, ele percorre 200 metros até atingir a velocidade de 72 km por hora, que são 20 metros por segundo. Então, se ele já percorreu 200 metros, ele vai percorrer mais 200 metros nessa velocidade de 20 metros por segundo, certo? E aí eu preciso calcular quanto tempo ele gasta nos dois casos. Nesse caso aqui, eu vou calcular o segundo passo, é o tempo que ele gastou para isso. Né? Quanto tempo ele gasta para percorrer essa distância de 200 metros? Agora, eu posso determinar pela variação de velocidade, pela equação da velocidade, porque eu tenho a velocidade final, inicial, aceleração, e eu calculo quanto tempo ele demorou para isso. Então, eu faço v igual a v0 mais a vezes t. Então, a velocidade final é 20, a velocidade inicial é zero, mais a aceleração, que é 1 vezes o tempo, ele vai gastar um total de 20 segundos. Tá? Ele vai gastar 20 segundos. Aí, olha, cuidado com essa letra A aqui, ó, porque 20 segundos é o tempo que ele gastou para percorrer esses 200 metros, não é o tempo que ele gastou
para que o sinal A, ele está perguntando quanto tempo demora para o semáforo abrir, né? O semáforo A, depois que o semáforo O abriu. Então agora eu vou para um terceiro passo, que é, uma vez que ele atingiu a velocidade de 20 metros por segundo, 72 km por hora, quanto tempo ele gasta para percorrer os outros 200 metros? Porque entenda, ele precisa, o semáforo precisa abrir quando ele tiver a 100 metros de A. Para estar a 100 metros de A, ele precisa ter percorrido 400 metros. Então ele percorreu 200 acelerando, tem mais 200 para percorrer com velocidade constante. Como ele faz isso com velocidade constante, eu vou usar a equação da velocidade média. E aí a velocidade de 20 metros por segundo para percorrer uma distância de 200 metros vai dar um tempo total aqui de 10 segundos. Então notem que ele vai gastar 20 segundos para percorrer esses 200 metros, depois vai percorrer mais 200 metros gastando 10 segundos. Ou seja, em todo esse trajeto, tá? Nesses 400 metros, ele gastou aqui 30 segundos. Isso já mata a questão, porque eu já vejo aqui que a minha resposta é a letra D. Ele vai gastar 30 segundos. Mas dá para fazer mais partes dessa questão, né? Vamos lá. Quanto ele ainda vai percorrer, né? Então veja que aqui, quando ele chegar nesse momento, o semáforo A tem que abrir. Foram 30 segundos, certo? Ele vai ter que andar agora mais 100 metros aqui, tá vendo? Ele vai ter que andar esses 100 metros aqui. E depois ele vai ter que andar mais 400 metros para o semáforo B abrir. Ou seja, ele vai ter que andar 500 metros no total. Então, o quarto passo seria calcular quanto tempo ele gasta para percorrer esses 500 metros. Como ele está com velocidade constante, eu continuo utilizando a velocidade média, né? E aí eu vou fazer 20 metros por segundo, uma distância de 500 metros, vai dar um tempo total de 25 segundos. E aí confere com o que a gente tem na alternativa D. Veja bem, ele já tinha gasto 30 segundos, né? Ele já tinha gasto aqui, ó, esses dois intervalos aqui, 20 mais 10, 30. Agora, ele gastou, para chegar aqui o B abrir, ele gastou mais 25. Então, dá um total de 55 segundos. Né? Depois, ele vai ter que percorrer os 100 metros daqui, mais 400 metros daqui. Ele vai ter que percorrer os 500 metros de novo. Mas eu já calculei que ele gasta 25. Então, vamos lá. Ele gastou 30 na primeira etapa, mais 25 dá 55. Para percorrer mais 500 metros, ele vai gastar mais 25 segundos. Então, ele vai gastar um total de 55 mais 25, que dá 80, só para conferir aqui, né? E para confirmar, inclusive, que a resposta é a letra D. Tá? Então, está resolvida a questão.